vamos falar um pouco sobre a doença Zika. Vamos abordar alguns assuntos como características do Zika vírus, tratamento da doença, diagnóstico, prevenção, epidemiologia, transmissão e consequências da doença para a gestante e para o feto. Vamos começar então com as características do Zika vírus. A Zika é uma doença causada por um vírus, o Zika vírus. Esse vírus é um arbovírus, que significa que é transmitido para o homem por meio de um artrópode. É um vírus da família Flaviviridae, a mesma família do vírus da dengue e da febre amarela. O gênero é Flavivírus. É um vírus que contém um envelope lipoproteico. O material genético é um RNA fita simples, não segmentado e de polaridade positiva. O vírus apresenta tropismo por células neurais. A replicação ocorre no núcleo das células do inseto e no citoplasma das células humanas. Há duas linhagens principais do Zika vírus, a linhagem africana e a linhagem asiática, sendo que as pesquisas mostram que o vírus que circula no Brasil é descendente da linhagem asiática. Quanto ao envelope, ele é composto pelo dímero E e pela proteína M. O dímero E do envelope tem a função de ligação e fusão na célula que vai ser infectada pelo vírus. Depois que isso acontece, há a liberação do RNA do vírus no citoplasma da célula hospedeira. Então, no retículo endoplasmático, que está no citoplasma, ocorre a replicação e a montagem do vírus. Após esse processo, o vírus é transportado ao complexo de Golgi, onde a proteína M do envelope é clivada e amadurece o vírus. Então, o vírus fica pronto para ser liberado por exocitose e, a partir disso, ele pode infectar novas células, gerando a doença do Zika vírus. Depois de explicado o mecanismo de ação do vírus na célula infectada, vamos falar um pouco sobre a transmissão da doença. O principal meio de transmissão da Zika é pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada com o vírus. Mas também existem outros meios de contrair a doença. Não é só pela picada do Aedes aegypti. Um dos meios é pelo contato com sangue de indivíduos infectados, por exemplo, na transfusão sanguínea, ou também no compartilhamento de agulhas, como o uso de drogas injetáveis ou acidentes hospitalares. Então, é sempre bom lembrar que, como estudantes de medicina, deve-se atentar ao uso de EPIs e todo tipo de cuidado para não ter o contato com sangue de pacientes, porque eles podem estar infectados, como, por exemplo, com o Zika vírus, e assim um profissional da saúde pode contrair a doença. A Zika também é transmitida via transplacentária da mãe para o feto e também pelo sexo desprotegido. Portanto, vale lembrar da importância do uso de preservativos para evitar vários tipos de doença, dentre elas a Zika, pois a Zika é transmitida também pelo contato sexual. Agora, vamos entender sobre a epidemiologia e o histórico da Zika. O primeiro caso de Zika foi isolado na Uganda em 1952, sendo os próximos casos isolados na Nigéria em 1960. Depois disso, o vírus foi encontrado em uma epidemia em 1977 e 1978 na Indonésia, aparecendo depois na Polinésia Francesa, que são ilhas do Oceano Pacífico, em 2013, passando para a Ilha de Páscoa em 2014, uma ilha pertencente ao Chile. Em 2015 e 2016, o vírus apareceu no norte e nordeste do Brasil. Os principais estados atingidos foram Pernambuco, Bahia e Paraíba, sendo que 1.500.000 pessoas foram atingidas pela Zika nessa época. Agora, as consequências da Zika na gestação, tanto para a mãe como para o feto. Somente 18% das infecções humanas pelo vírus Zika resultam em manifestações clínicas. Algumas consequências para a mãe são exantema maculopapular, que são manchinhas vermelhas na pele, febre baixa, atralgia, ou seja, dores nas juntas, mialgia, dor muscular, cefaleia, que é dor de cabeça, hiperemia conjuntival,
edema, dor de garganta e tosse. Os sintomas são, portanto, parecidos com uma gripe e por isso pode confundir muitas mães, que acabam não buscando tratamento médico e acabam tendo maior consequência para os seus fetos. Falando do feto, então, as consequências são as seguintes. Se o feto for infectado no primeiro trimestre de gestação, as consequências mais comuns são anencefalia, teratoma, que é um tipo de tumor nas células germinativas, ventriculomegalia, microcefalia e calcificações cerebrais. Se a infecção ocorrer no segundo trimestre de gestação, as consequências são microcefalia e displasias focais. A infecção no terceiro trimestre pode ter como consequências autismo, retardo mental e prematuridade. Se a infecção ocorrer no nascimento ou pós-natal, a consequência mais comum para a criança é a desnutrição. Vale lembrar que, nesse caso, não é uma transmissão transplacentária, porque a criança já nasceu. Temos que salientar que as infecções agudas ocorridas no primeiro trimestre de gestação aumentam muito o risco de aborto e de natimortos. Por isso, o cuidado quando a mulher é gestante ou quando a mulher pretende engravidar para ela não contrair a doença Zika, porque corre sérios riscos do feto morrer ou nascer morto. As consequências mais características da Zika para o feto é a microcefalia, é o que marca essa doença. E os recém-nascidos que apresentam a microcefalia desenvolvem alterações como hipoplasia do nervo óptico, miopia, hipermetropia e alterações fundoscópicas. Agora sobre o diagnóstico. O diagnóstico da Zika é feito por meio dos sinais clínicos e há alguns exames para confirmação, como o teste rápido, o PCR e a sorologia. Em caso de diagnóstico positivo, é obrigatório notificar em até 24 horas. Agora sobre o tratamento da doença. O tratamento é feito de acordo com os sintomas do paciente. Para controlar a febre e a dor, que são bastante comuns na doença da Zika, são receitados analgésicos e anti-inflamatórios. E quando há danos neurológicos, o tratamento ocorre em centros especializados de reabilitação, os CRS. Quanto à prevenção, ainda não existe vacina para o Zika vírus. Portanto, a melhor medida preventiva é o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti, visto que o mosquito ele tem uma fase de reprodução dependente de água parada. Sendo assim, devemos tentar eliminar todo o reservatório de água parada que sirva como criador do Aedes aegypti. Bom, era isso que a gente tinha para falar hoje aqui no nosso canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de deixar o joinha e de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até o próximo vídeo, pessoal!